Então hoje a gente vai começar a nossa terceira aula sobre a preparação da noiva. Na semana passada a gente viu bastante coisa, eu estou terminando de falar sobre a doutrina do arrebatamento que está em 1 Tessalonicenses 4. E o nosso texto principal que fala das bodas é Apocalipse 19. Amém? Então nós temos Apocalipse e 1 Tessalonicenses 4. Apocalipse 19 fala sobre o casamento, 1 Tessalonicenses 4 fala sobre o arrebatamento. Na semana passada eu falei que a volta de Jesus ela se dá em 3 etapas. A primeira etapa é o arrebatamento. A segunda etapa é a marcha de Jesus e a batalha de Edom. Jesus. E a batalha de Edom, que hoje é a Jordânia. E o último é a tomada de Jerusalém. Pelo menos é assim que eu vejo essa questão dos últimos tempos. Dando crédito a quem merece crédito. Quem ensina muito isso, de quem eu aprendi isso daqui, foi do Mike Beagle. Ele é o diretor do International House of Prayer em Kansas City, Casa Internacional de Oração. Ele é um profeta mestre. Ele tem muito material bom no site dele, no site do iHop, que é o site do ministério. Eles têm uma... Valeu. Eu já mudo a bateria? Não, ok. Eles estão envolvidos com o movimento de oração 24/7 desde a década de 90. Então essa igreja, desde a década de 90, ela tem oração e adoração 24 horas por dia, sem parar. Nunca. Nenhum dia. Não importa se seja 6 de julho, quanto de julho, não sei, o dia da independência deles, não importa que seja Natal, Thanksgiving ou Ano Novo, é 24/7. Tanto que se você entrar no site deles, na página deles no YouTube, agora você vai ver, eles transmitem 24 horas por dia a sala de oração. E sempre tem gente orando, lendo palavra e adorando. Então é um ministério muito confiável. Então o Mike Beagle ele explica essa questão dos últimos dias dessa maneira. O arrebatamento da igreja, que acontece no início, no meio ou no final da tribulação? No final da tribulação, sempre lembrando, como eu falei, no final não quer dizer que é no último momento do último dia da tribulação, mas eu entendo que é tipo no último mês. Inclusive ele que ensina isso. Nós temos o período da marcha de Jesus. No final da tribulação, quando a igreja for arrebatada, nós vamos encontrar Jesus nos ares, como diz em 1 Tessalonicenses 4. Iremos receber o nosso corpo glorificado, como Paulo ensina em 1 Coríntios 15. E logo depois nós iremos descer, nós iremos voltar para a terra. E iremos participar da marcha que está em Isaías 63. Abre Isaías 63. Tudo a gente já viu na semana passada, eu só estou recapitulando. Nesse momento aqui, o anticristo junto com os exércitos das nações irão estar em um determinado lugar, esse lugar é Edom, e eles irão se ajuntar para lutar contra Jesus e o seu exército. Esse é um período que essa guerra não vai estar no mundo espiritual. A Bíblia fala que Miguel vai estar guerreando com Satanás nos ares, Apocalipse fala disso. Mas essa guerra que a gente está falando em Isaías 63, ela é uma guerra que acontece no natural, na terra, em um lugar específico que é Edom, que hoje é a Jordânia. Okay? Então, nesse momento aqui, o exército do anticristo, liderado pelo anticristo, vai estar nesse lugar, aguardando Jesus para fazer guerra e, se possível, vencer Jesus. É que nós sabemos que isso não irá acontecer. Ok? Então isso vai acontecer em Isaías 63. Nesse momento aqui, eu acredito que todos os santos redimidos estarão junto com Jesus. Então, aqueles que morreram salvos e foram ressuscitados, como diz aqui em 1 Tessalonicenses 4, como Paulo fala em 1 Coríntios 15 e também em Apocalipse 19, eles voltarão com Cristo nesse momento. Se você for arrebatado, estiver vivo ainda no momento do arrebatamento, e você for arrebatado, você também volta para cá. Estaremos todos com Jesus. Porque a Bíblia fala que quando no momento do arrebatamento nós estaremos para sempre com Deus. A partir do momento que a Bíblia fala que nós estaremos para sempre com Deus, significa que nós estaremos casados com o nosso noivo. Nesse momento, noivo e noiva não se separam. Aonde Jesus for, nós iremos também. Okay?
E aqui nós voltaremos com Jesus para a terra. Isso aqui é Isaías 63. Olha o que diz Isaías 63, 1. Quem é esse que vem de Edom, de Bósra, com roupas tingidas de vermelho? Quem é o que vem glorioso no seu traje, marchando na plenitude da sua força? Sou eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. É a mesma figura de Jesus de Apocalipse 19, 11. Por que está vermelha a tua roupa e as tuas vestes como daqueles que pisam no lagar? Aí é como se Jesus respondesse: eu pisei no lagar sozinho, e ninguém dentre os povos esteve comigo. Por que ninguém dentre os povos esteve comigo? Porque todos os povos da terra estarão aliançados, estarão do lado do anticristo. Ok? Eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue respingou nas minhas vestes e manchei toda a minha roupa. Porque o dia da vingança estava no meu coração, chegou o ano da minha redenção. Olhei, mas não havia ninguém que me ajudasse. Admirei-me de não haver ninguém para me apoiar. Por isso o meu próprio braço me trouxe a vitória. Foi o meu furor que me apoiou. Pisei os povos na minha ira e os embriaguei no meu furor. E derramei sobre a terra o seu sangue. Quando você para ler esse texto de Isaías 63, e você para ler Apocalipse 15 e Apocalipse 16, que falam sobre as taças da ira, você vira e fala assim, caramba. Primeiro que a gente não tem como, a gente tem uma dificuldade de mensurar aqueles textos das taças da ira de Apocalipse 16. Segundo que você pensa assim, poxa, mas Jesus não é misericordioso. Você precisa entender que ele é. E que ele faz isso por misericórdia. Quando ele derrama as taças da ira dele, e ele faz isso, e ele pisa em todos os povos, em todas as pessoas que estão do lado do anticristo, ele faz isso porque ele está irado com a corrupção que o anticristo trouxe para a terra, com o pecado que ele instaurou na terra, com a corrupção que ele trouxe para os povos e para todas as nações. Então, quando Jesus se levanta contra o anticristo e as nações, aqui em Isaías 63, ele se levanta no seu zelo. Ele zela pelas pessoas, ele zela pela terra e ele quer acabar com aquilo. É por isso que ele faz isso tudo. Ok? Logo depois disso, tem a tomada de Jerusalém, ou a entrada triunfante de Jesus. Isso está em Zacarias 14. Vai para Zacarias 14, por favor. Se ficar alguma dúvida em relação a isso aqui, me fala, tá? Eu não pretendo ir muito além disso daqui, porque até porque o estudo não é sobre isso. Mas se vocês perguntarem e eu souber explicar, eu fico de boa. Zacarias 14, 4. Naqueles dias, os seus pés, os pés de Jesus, estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está ao oriente de Jerusalém. E o Monte das Oliveiras será cortado pelo meio do oriente para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirada para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. Olha isso. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. Da mesma maneira que aqui com Jesus, Jesus é acompanhado pelos seus santos, aqui no Monte das Oliveiras também. Porque não existe mais separação entre noivo e noiva, amém? Aonde Jesus for, nós também iremos. Olha rapidinho o versículo 1. Vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Pois ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações como no dia da batalha. Nesse momento que Jesus ele vai tomar Jerusalém, Jerusalém é uma cidade sitiada. Metade da cidade saiu, foi para o exílio, foi para algum campo de concentração, morreu. Mas a outra metade está aqui dentro. Quando Jesus ele desce no Monte das Oliveiras e o monte se fende, que é o que diz no versículo 4 no final, e haverá um vale muito grande, a metade do monte será retirada para o norte e a outra metade para o sul. O Monte das Oliveiras irá rachar e o Mike Bible ensina que essa rachadura vai gerar um caminho de fuga.
Os moradores de Jerusalém que estão presos e sitiados nesse momento, eles irão fugir através dessa fenda que vai abrir no Monte das Oliveiras quando Jesus descer. Ok? Seguindo. Vai para Mateus 23, 39. Oi. Não sei. Não sei, Marcos. Temos que ver. 23. Vai até Azel. É fora de Jerusalém. Eles vão sair de Jerusalém. É engraçado porque logo depois no versículo 6, 7, 8 já é a restauração de Jerusalém celestial. Naquele dia não haverá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia conhecido do Senhor, que não haverá nem dia nem noite. Isso é Apocalipse 22. Onde é que a gente está? Mateus 23. Mateus 23, versículo 39. Pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Nesse momento que Jerusalém está sitiada, o povo que está dentro de Jerusalém vai começar a clamar isso. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, que agora o Rabá deixando abandonar. Nesse momento Jesus entra. Existe um movimento hoje em Israel onde judeus messiânicos e judeus que são crentes em Yeshua, eles se reúnem coletivamente para proclamar esse texto, Mateus 23, 39. Mateus 23, 39. Eles se reúnem coletivamente para dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Porque eles entendem que é um pré-requisito para Jesus voltar. Jesus só volta e toma Jerusalém de novo a partir do momento que Israel inteiro começar a proclamar, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Uma coisa curiosa sobre isso daqui, no versículo 29 de Mateus 23, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os monumentos dos justos. Essa fala aqui de Jesus não está falando para o povo comum. Jesus está falando para as autoridades de Jerusalém. Na minha opinião, é um pré-requisito, junto com Mateus 23, 39, do povo dizer bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quem diz esse bendito aquele que vem em nome do Senhor precisa ser as autoridades. Não basta ser o povo. As autoridades precisam dizer isso, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus não estava falando para a massa nesse momento. Jesus estava falando para as autoridades da cidade, para os escribas, para os fariseus, para os governantes. As autoridades naturais de Israel, não apenas a população e os judeus messiânicos, eles precisam dizer isso. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ok? Exatamente. Uhum. As autoridades não. O povo reconhece Jesus naquele momento que ele entra montado no burrinho, né? O povo reconhece Jesus ali e começa a declarar Hosana nas alturas, e reconhece ele como rei. O problema é que ele vai direto para o templo para criticar os fariseus e bater nos fariseus. E o povo estava achando que ele ia direto para os governantes para levar Jerusalém aos judeus, para reinar e para acabar com a opressão dos romanos. E isso não acontece, só vai acontecer aqui. Nesse momento aqui, na marcha, quando Jesus desce, ele acaba com a opressão das nações. Ele acaba com a opressão do anticristo. E aqui ele toma Jerusalém de novo. Então, o fim dos tempos do arrebatamento, ele tem esses três estágios. O arrebatamento, a marcha de Jesus, que é Isaías 63, e a tomada de Jerusalém. Ok? Na minha opinião, nesse momento aqui, se quem quiser estudar isso com mais calma, isso aqui, nesse meio tempo aqui, acontece Apocalipse 16, tá? Apocalipse 16, na minha opinião, acontece esse meio aqui. Tudo bem? Tudo bem até aí, gente? Isso aqui eu já falei na semana passada, né? Anotem aí, sinal sobre o fim segundo Jesus. Sinais sobre o fim. Eu lembro que o Francisco,
na primeira aula, ele perguntou, mas como é que é isso? A gente vai saber quando Jesus vai voltar? Aí todo mundo sempre fala, não, nós não vamos saber. Porque nem Jesus sabe o dia, nem a hora e tudo mais. Ok, Jesus falou isso é indiscutível. Mas não quer dizer que a gente vai ser pego de surpresa. Não vai. Essa ideia de que você acha que você vai ser pego de surpresa é só se você não entender Bíblia. Só se você não... se você ler e você não entender. Se você ler e você entende, você estuda, você não vai ser pego de surpresa. Vai para Mateus 23, Mateus 24, versículo 15. Do 15 ao 21. Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Mateus 24, versículo 15. Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas da sua casa. E quem estiver no campo, não volte para apanhar suas roupas. E ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então que Jesus vira e fala assim, quando vocês olharem lá no lugar santo e virem a abominação, saibam que está no fim. Que abominação é essa que diz em Daniel? Essa abominação é a própria besta, ou anticristo, assentado no templo. Não, ele não apenas irá se assentar no templo, mas uma imagem a ele, isso está tudo em Apocalipse, uma imagem a ele será levantada. Vão colocar uma imagem do anticristo dentro do templo. E o falso profeta vai dizer que as pessoas precisam adorar essa imagem. Nesse momento, quando ele entrar no templo e ele se colocar como o verdadeiro Deus, nesse momento, vocês sabem que está no fim. Quando que isso vai acontecer? Pelo que eu entendo da profecia de Daniel, isso acontece na metade dos 7 anos. Isso acontece na metade dos 7 anos. Nesse momento aqui, quando você... Então vamos lá. Não sei quando é que começa a tribulação. Tudo bem, sempre se livre. Agora, olhou no templo. O templo precisa ser erguido lá em Jerusalém. Olhou no templo e viu que existe, que o cara se assentou lá e se proclamou Deus e mandou estabelecer uma imagem dele. Isso pode ser uma estátua, isso pode ser uma foto, isso pode ser um holograma, isso pode ser qualquer coisa. Colocou alguma coisa lá da imagem da besta, saiba que vocês estão no meio da tribulação. É isso que Jesus fala. Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora da qual falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia, 21. Porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem jamais haverá. Nesse momento aqui, você vai saber que você está na tribulação. Esse aqui talvez seja o principal sinal do fim, em termos de tribulação. Você olhar para Jerusalém e ver a abominação assentada lá no lugar santo. Eu estava conversando sobre isso com a pastora Sheila outro dia, e ela falou o seguinte, ela acha que não necessariamente a mesquita que está lá, ela precisa ser derrubada. Lembra? Existe uma mesquita na esplanada lá, que é controlada pela Arábia Saudita, se não me engano. Ela acha que não necessariamente aquilo precisa ser derrubado, mas o templo precisa necessariamente ser reconstruído, isso é fato. Mas ela acha que pode haver, se o anticristo vier com essa coisa de paz, de pacificação, de comunismo, essa coisa toda, a mesquita fica, o templo fica também. Não necessariamente precisa derrubar uma coisa nem a outra. Constrói na mesma área ali. Eu confesso que eu nunca havia pensado nisso. Eu acho que é possível, mas eu continuo gostando mais da ideia de destruir a mesquita para construir o templo. Tá bom?
É ao lado? Então, se isso realmente acontecer, se realmente o lugar exato não for na mesquita, mas for ao lado, faz sentido de ter os dois juntos. Eu não sei, cara. Não sei. Sinceramente, eu não sei. A mesquita pode ser tomada, a mesquita pode ser tombada, existe uma falha geológica nessa área. Dizem que essa mesquita está construída exatamente em cima da falha. Tanto que nos tempos de Jesus, quando Jesus ele é crucificado, existe um terremoto. O próprio texto que a gente leu de Isaías 63 fala de um terremoto também. Então, assim, pode haver um terremoto, a mesquita vier abaixo, quando vier abaixo, o réu vai e toma. Isso é maneiríssimo. Mas ia ser sinistro. Fazer o quê? Então, esse talvez seja o principal sinal. Um outro sinal, 2 Tessalonicenses. Vai para 2 Tessalonicenses agora. Isso é muito complicado, irmão, sabe por quê? A gente hoje tem uma ideia, a gente ama os muçulmanos, nós amamos os povos que ainda professam o Islã, nós amamos eles como ser humano. Eu tenho um grande amigo que eu fiz quando eu estava estudando fora, ele é muçulmano, então mantenho contato com ele, gosto do cara pra caramba, mas a gente sabe as coisas que precisam acontecer no fim. Então, quando a gente deseja que isso aqui aconteça, a gente não quer que isso aqui aconteça para que eles se prejudiquem. A gente quer que isso aconteça para que a verdade seja revelada de uma maneira incontestável no mundo e que a redenção venha de fato. É isso que a gente deseja. É complicado porque existe toda uma questão cultural e ética. Esse conflito do Oriente Médio, na minha opinião, só acaba quando Jesus vem aqui, ó. A tomada de Jerusalém. Quando Jesus entrar e tomar o negócio todo e falar que governa quem manda aqui agora sou eu e a gente vai estar com eles, amém? E a gente vai estar com ele, aí a gente resolve o problema. Até lá, não vejo possibilidade de paz. A paz que vai existir vai ser essa paz aqui, ó. Uma paz aparente do início da tribulação. O anticristo vai fazer, inclusive, uma aliança com Israel. No meio, essa aliança ela é quebrada, Israel é sitiado, Israel é tomado. A igreja começa a ser perseguida, os santos vão ser perseguidos e mortos aqui, depois da segunda parte da tribulação, não na primeira. Então, assim, aqui você precisa estar preparado para sofrer perseguição. Ok? Um outro texto, 2 Tessalonicenses 2, que diz até falou disso na semana passada. Elisa, lê do 3. 3 ao 8. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então não é a mesquita. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vamos por partes. O primeiro versículo 3. Ninguém vos engane de modo algum, por isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o filho do pecado, o filho da perdição. Então, um outro sinal desses últimos dias é a apostasia. Cadê aqui, né? Um outro sinal desses últimos dias é a apostasia. A apostasia não é algo que você repreende. A apostasia não é algo que você expulsa. A apostasia é algo que você resiste. A apostasia não é algo que só vive ou só experimenta quem está afastado. A apostasia é algo que os cristãos experimentam.
Porque a apostasia é justamente você se afastar do amor de Jesus, você esfriar do amor, né? Isso que a gente fala, falando tá frio. Essa apostasia, então só esfria quem é cristão, quem é crente. Quem já está fora já está frio. Então quem deve se preocupar com a apostasia sou eu e você. Amém? Então a apostasia, não adianta a gente fazer culto de libertação de apostasia. A apostasia você resiste, você escolhe resistir à apostasia. E seja revelado o Filho do homem, do pecado, o Filho da perdição. Isso aqui é o anticristo. Que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele é anticristo. Ele é o oposto de Cristo. Ele se opõe a tudo que é chamado de Deus ou de divino. Ok? Se chama Deus ou é objeto de adoração. Nesse momento aqui, quando esse filho da perdição aparecer, ele vai interromper, aqui no meio, ó, ele vai interromper a adoração e os sacrifícios que vão estar acontecendo no templo. No início aqui, o templo vai voltar a oferecer sacrifício, vai voltar a haver ofertas de sacrifício no templo. Quando ele se revela, ele acaba com isso. Ele é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. É por isso que quem receber a marca da besta não tem mais salvação. A marca da besta não é aquela coisa, eu vou aceitar porque senão eu não consigo comer. Não é isso. A marca da besta é quando você se alinha com ele, com o anticristo, e você resolve adorar ao anticristo. É um posicionamento. Você vira e fala assim, olha, eu não estou do lado de Jesus, eu estou do lado da besta. E aí você coloca a marca, que é uma marca pública. Da mesma maneira que a sua conversão, ela é pública. Você aceita publicamente receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você batiza, o seu batismo é um ato público. Você escolhe publicamente morrer para o mundo, nascer para Cristo e seguir a Jesus como discípulo. É público. Isso é um ato de alinhamento, ok? Então, aí a gente não sabe. Na minha opinião, pelo que eu entendo, vai haver uma pressão social e econômica e vai haver um ponto em que essas pessoas que não aceitarem serão perseguidas pelo governo, serão perseguidas pelo anticristo. Ok? Muitas pessoas serão presas, muitas pessoas morrerão. Até porque uma coisa é você não aceitar porque você não quer, outra coisa é você não aceitar porque você é um crente. Os santos serão perseguidos. Ok? A gente vai ler isso daqui a pouco em Daniel. Então é necessário que você pense nisso. 2 Timóteo 3. 3 o quê? Sim. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Exatamente. Apostasia, o significado de apostasia em inglês é stand away from. É você permanecer afastado de. Então, quando você pega essa apostasia, esse significado em inglês, e você coloca na sua vida como cristão, é você cair em apostasia, você permanecer afastado do Pai. Stand away é permanecer em pé. Você não está caído, você não está doente, você não está morto. Você escolhe permanecer afastado de Deus. Ok? 2 Tessalonicenses 2,4, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Eu estou relendo esse versículo 4, que tinha alguma coisa que eu precisava falar e esqueci. Depois eu te lembrar e falo. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco, e agora sabeis o que detém para que seja revelado no tempo certo. Pois o mistério da impiedade já está atuando e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então esse ímpio será revelado a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. O que é o versículo 8? O versículo 8 é Isaías 63. É a Batalha do Armagedon. Tão famosa Batalha do Armagedon. Né? O versículo 8 é Isaías 63. Oi?
Não entendi o quê? Pode ser, também. Quando a gente fala que ele vai se assentar no santuário de Deus, ele vai se passar de Deus. Ele vai ostentar aquilo ali. O quê? Não, ele vai se assentar no tema, eu não entendi da mistura. Por que da mistura? Existe a possibilidade de ela não ser destruída, mas mesmo ela não sendo destruída, o templo precisa ser construído. Porque o anticristo tem que se assentar aqui. Pode haver os dois juntos. Só não pode haver só a mesquita. Então, quando fala aqui que ele vai se assentar aqui, no santuário. No templo que vai ser reconstruído. 9. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres. O cara não vai simplesmente aparecer. Ele vai aparecer e ele vai operar milagres. Ele vai ter um poder sobrenatural. Ó, esse final aqui vai ser o momento mais confuso da história da humanidade, porque vai ser uma mistura de natural com sobrenatural. A besta, ele recebe poder para praticar atos sobrenaturais, milagres, maravilhas. E conforme ele for fazendo isso, ele vai angariando e colocando as nações ao seu lado. Porque aí vai ser aquela coisa, cara, o cara além de ser um baita do líder político, ele ainda tem esses poderes sobrenaturais. Ok? Seguindo. 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para ser salvos. Isso aqui é um raio-x desses últimos tempos. Rejeitar a verdade para ser salvo. Quantas pessoas hoje rejeitam a verdade que é a palavra de Deus? É por isso que Deus lhe envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Vai para 2 Timóteo 4. Isso, 2 Timóteo 4. Eu acho 2 Timóteo 4 preocupante e eu consigo ver 2 Timóteo 4 hoje. 2 Timóteo 4, versículo 3. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Isso daqui é um reflexo do que vai acontecer no mundo. Então hoje você como crente, você escolhe o que você quer ouvir. Se você quer ouvir uma mensagem de ânimo, você pode. Você entende o que eu estou falando? Você escolhe o que você ouve. Se você não quer dar o dízimo, você vai procurar alguém que vai ensinar que o dízimo é antibíblico. E você vai achar. Se você quer encontrar permissão para a igreja aceitar o divórcio, a torta e a direita, você vai encontrar. Apesar de Jesus ter dito que não. Jesus. Não é Antigo Testamento, é Jesus. Eu falo isso com pastores que de vez em quando comentam, não vejo problema. Eu falei, mas Jesus viu. Se você quer encontrar gente que fala que o arrebatamento não vai acontecer, você encontra. Se você quer encontrar gente que fala que o Espírito Santo não atua mais na Terra como atuava em Atos, porque ele atua em Atos simplesmente para revelar Jesus, e quando acabou Atos a revelação de Jesus estava completa, você vai encontrar. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, e ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Se você quer ouvir o que você quiser ouvir, você vai encontrar alguém para te ensinar. Não só desviarão os ouvidos de verdade, mas se voltarão para as fábulas. É por isso que é importante que hajam mestres de verdade nesses últimos dias, porque se não houver, Apocalipse não vai ser ensinado. Isso aqui não vai ser ensinado. O pessoal vai aprender isso aqui vendo o filme deixado para trás, que é um absurdo.
É necessário que existam pessoas, por exemplo, quando você que prega aqui na igreja, você que prega numa casa livre, a sua pregação, cara, ela precisa ser expositiva. O que é uma pregação expositiva? É a pregação que explica o sentido da palavra. Fala isso com todo amor do mundo. Quando eu escuto uma pregação, eu não quero saber a opinião do pregador, cara. Eu não quero saber a opinião do pregador. A opinião do pregador é a opinião dele. Eu quero que o cara me explique o significado do texto. O que aquilo ali significa. Porque o significado do texto é o significado daquilo que Deus quer falar. Porque do contrário, ele não tinha escrito aquilo. Eu não quero saber, sabe? Eu não quero saber. Não quero saber a aplicação prática do cara no dia a dia. Eu quero saber o significado do texto. E aí, quando você ouve essas pregações e você vê que a pessoa não explica expositivamente, a pessoa não explica, aí a pessoa fala, a pessoa não prega o evangelho, a pessoa prega para a alma da pessoa que está ouvindo. Aí acontece isso aqui do versículo, finalzinho do versículo 3. Ajuntarão, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres. É por isso que tem um monte de igreja cheia, porque eles escutam coisas agradáveis. Mas na hora de tratar o caráter, na hora de falar o que a Bíblia disse, falar metade da igreja sai. A gente viu isso aqui. Isso aqui é um outro sinal do tempo, do fim do tempo. Então é necessário que haja pregadores íntegros e pessoas que ensinem a palavra de maneira íntegra. Se Deus está te chamando, por exemplo, você sente que você vai ser chamado para pregar o evangelho. Não necessariamente você precisa pregar o evangelho dentro da igreja. Você pode pregar o evangelho na rua. Amém? Seu ministério não necessariamente precisa ser feito dentro da igreja. Seu ministério pode ser desenvolvido dentro da sua empresa, sem problema nenhum. Se você está sendo chamado para fazer isso, pregue de maneira positiva. Aprenda o significado do texto e ensine o significado do texto. E quando você ensina o significado do texto, você não usurpa a autoridade de Deus. Porque se Deus, quando inspirou os apóstolos, os escritores, os homens de Deus, para escrever o texto, ele tinha na mente dele um significado, como tem até hoje. Se você deixa de falar o significado do que o texto fala e fala o seu, você usurpa isso de Deus. Você toma o lugar de Deus. Isso é seríssimo, hein? Amém? Então tenham integridade na hora de falar sobre a palavra de Deus. Seguindo, vai para Daniel 7,25. Isso aqui também fala do anticristo, tá? São todos sinais dos últimos tempos. Ah, vai ser pego de surpresa? Não, não vai. Daniel 7,25. Você só vai ser pego de surpresa se você estiver dormindo. É a parábola das virgens. Daniel 7,25. Falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Isso aqui é o anticristo. Procurará mudar os tempos e a lei. Os santos lhes serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Procurará mudar os tempos e a lei. Isso aqui está acontecendo hoje. Nunca se mudou tanta lei de Deus. Não é? Nunca se mudou tanta lei de Deus. Então quando a gente fala, aborto sempre existiu, mas nunca foi legalizado. Tanto que agora que estão passando leis a favor do aborto. Casamento homoafetivo é a mesma coisa. Ideologia de gênero é a mesma coisa. Nunca se mudou tanta lei. Antigamente o divórcio não era permitido, hoje em dia já é. Não quer mais? Não, hoje em dia você casa hoje. Hoje é? Pá. Você casa hoje. Na sexta-feira, se você viu que você não gostou, você pode divorciar. No mesmo dia. Vai no cartório e divorcia. Dois meses. Antigamente, antes, se não me engano, em 2012, você tinha que ficar pelo menos 2 anos casado. Você não era isso? Na época eu não advogava. Eu tinha 12 anos. Antigamente você tinha que ficar 2 anos casado. Você podia até ficar separado. Mas você não podia fazer o divórcio. Você tinha medo de fazer a separação. Era dificultoso o negócio. Você fazia uma separação judicial, se você realmente quisesse.
Depois você convertia a separação para o divórcio. É um antigo... Fala, então. Pois é, a união estável. A união estável, quando você pega a lei, ela é basicamente um casamento. Porque a união estável são duas pessoas que moram juntos com o intuito de fazer família. É um casamento em comunhão parcial de Deus. Na legislação, e quando o legislador fez isso, ele fez para facilitar a formação de família e divisão de bens, mas sem dar o status de casamento. Então, o ideal é que se case. Porque na lei, apesar de estar muito perto, ainda não existe, não é igual. Casamento é uma coisa, união estável é casamento. Ok? Na minha opinião, sim, eu vejo dessa maneira. Daniel 7,25, seguindo. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Gente, se os santos vão ser entregues na mão dele, significa que quando ele aparecer aqui, os santos estarão aqui. Não seria lógico os santos serem entregues na mão dele se os santos já estão aqui nos ares por Jesus. Concorda comigo? Faz sentido o que eu falei? Quem quer falar? Vocês estão calados hoje, gente. O que está acontecendo? Não. Quer falar, Paulo? Vou perguntar. Eu não... Apocalipse 13. Vai lá no Apocalipse 13. Aonde? Daniel? Deixa eu voltar. Falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Pode ser morte, não tem problema não. Esse oprimirá ou destruirá é morte. Muitos irão morrer. Muitos crentes irão morrer. Magoado? Magoado não é de ofendidinho, não. Não é chateado, não. Vocês ficariam chateados naquele dia. Nesse período, a igreja vai ser perseguida como ela nunca foi. Só que existe uma tendência bíblica e a gente percebe isso quando a gente estuda a história da igreja. Por isso que é importante da história da igreja. A igreja cresce, o boom da igreja cresce quando a igreja sofre perseguição pesada em Jerusalém após a morte e a ressurreição de Jesus. Se hoje nós temos o evangelho aqui no Ocidente, foi porque a igreja foi perseguida lá atrás. É por isso que a galera que fala sobre essa última grande colheita, ela fala que essa última grande colheita ela acontece aqui. No momento que a igreja for perseguida, ela vai crescer de uma maneira absurda. Os dados que falam que a igreja que mais cresce no mundo é a igreja na China. É uma igreja clandestina, debaixo de perseguição. Joel. Cara, tem um livro, eu já falei desse livro aqui, a História da Igreja do século XX, a história não contada, acho que é isso. Aí o livro ele fala sobre vários avivamentos que aconteceram no século XX, que ficou conhecido como o século do Espírito Santo. Sensacional aquele livro, gente. Então vocês podem ler, é da editora Impacto, entra no site deles e vocês já... Eu encontrei ele aqui em Macaé até. Tem um capítulo inteiro que ele fala sobre a igreja clandestina na China. É absurdo. Isso aí que você falou, que chega no estágio que você acha que a morte não é uma grande coisa, eles contam relatos de prisioneiros que ficaram presos na China, coisa de mais de 20 anos, sofrendo maus tratos, espancamentos. Inclusive, se relata de uma mulher. E aí ela apanhava muito porque o guarda passava de dia e ela estava sorrindo. O guarda passava de noite, ela estava sorrindo. Quando ela foi presa, ela deixou uma carta, parece alguma coisa assim, não me lembro direito, tá? Eu não me lembro deixou direito. Mas ela, quando ela chegou, ela sabia que ela ia ser presa, porque as histórias rolam, né? Sabiam que a polícia chinesa, a polícia comunista ia prendê-la. E aí ela deixa uma carta, alguém estava com ela e ela estava feliz. E aí perguntam para ela
o porquê disso. Ela vira e fala assim, porque o que está acontecendo externamente não tira o prazer que eu tenho com Jesus internamente. A mulher chegou num patamar que ela estava numa comunhão com Jesus e com o Espírito Santo, que a realidade dela era a realidade era uma realidade interna, de uma comunhão interna que ficava muito acima de tudo que ela passava. E aí ela foi espancada, muito espancada, só que ela não parava de sorrir. A alegria dela não saía, não tirava. E aí ela converteu, os guardas converteram com ela, por causa disso. Ela ficou presa, não sei se ela chegou a sair, se ela morreu na prisão, o Watchman morreu na prisão, se não me engano. E muita gente até hoje é presa na China por causa disso. Vai lembrar a história de Pedro, a história de Paulo, de Jó também. Mas você olha para o Jó, porque o Jó, a história de Jó é meio assim, né? Porque ele dá uma rateada ali, ele ouve muita coisa. Agora, Pedro na prisão é uma coisa, Paulo na prisão é outra coisa. Paulo, existem epístolas na sua Bíblia, as cartas de Paulo, que são epístolas à prisão. Paulo escreve dentro da prisão. Cara, Paulo escreve Efésios, se não me engano. Ele escreve Efésios preso. O cara escreve sobre batalha espiritual e sobre a armadura de Deus e sobre bênçãos espirituais que nós já conquistamos nas alturas, que está em Efésios 1, 6, se não me engano. Efésios 1, capítulo 2. E ele fala sobre bênçãos espirituais já alcançadas enquanto ele estava preso. Não sei nem o que dizer, cara. Oralidade. Ele tinha que passar. Fala, nossa. Espiritual me corpo. Tava. É incrível. Se vocês puderem comprar esse livro, é a história da igreja do século XX. Se vocês puderem comprar esse livro, não é grosso não, é isso aqui. A história da igreja do século XX. Se vocês puderem comprar esse livro, comprem. É um livro que vocês vão ler e vai encher vocês de esperança. É sensacional. Muito bom. Seguindo. Deputor? Obrigado. Apocalipse 13. Daqui a pouco eu volto o Joel, que você falou. Fato é que quando chegar esse momento da perseguição, a gente precisa saber se a gente vai estar firme o suficiente para, se for necessário, morrer. Lembrei do que eu ia falar da besta. Como falou da marca da besta, né? Quando você aceitar a marca da besta, vamos dizer, ninguém vai aceitar, mas se você aceitar, você certamente vai morrer. Não vai haver isso, eu aceitei a marca da besta, senão o meu filho não ia ter coisa para comer. Eu aceitei a marca da besta, senão é esse daí. É sensacional esse livro. A história que não foi contada, do John Walker. Ele é muito bom, gente. Ele conta a história do Watchman Nee, aquela ali conta a história da Igreja da Coreia, o movimento da Azusa, tem o movimento da Chuva Serôdia, tem o avivamento do movimento carismático, que é sensacional. Então vale muito a pena você comprar esse livro e ter na sua biblioteca de casa. Então assim, não adianta você chegar e falar assim, mas eu aceitei a marca da besta para comprar comida para minha família. Não tem isso. Não tem isso. Mas e meu filho? Não tem isso. Não vou dizer para você, Deus vai prover, nem nada do tipo, porque eu não sei como é que vai acontecer. Mas não aceitem. Não aceitem e instruam as outras pessoas a não aceitarem. Porque a partir do momento que aceitar, não tem mais volta. Não importa qual é o motivo que você aceitou. Não importa o que mas falaram que se eu não aceitasse eu ia ser preso. Vai para o exílio. Metade de Jerusalém vai para o exílio também. Se necessário morrer, morra. É o que diz em Daniel 7,25. Os santos serão magoados, os santos serão oprimidos ou destruídos. Fala aí.
Sim. Não, não, na minha opinião não. Sempre lembrando, a questão da marca da besta é uma questão de alinhamento. Então, assim, é muito claro, quando você aceitar, você vai estar alinhado com os Cristo. Essa questão da documentação, não vejo dessa maneira. A não ser que, quando chegar e isso for implantado, você olha, significa que você vai estar do lado dele, se você não comer, se você não aceitar, aí sim. Eu vejo a marca da besta de duas maneiras diferentes, particularmente. Eu vejo que existe uma questão de mentalidade, como o Marcos sempre fala, que fala sobre mente e sobre mão direita, que é a da ação e da autoridade. Fala também de identidade, que você e você é aquilo que você pensa, a sua mente é aquilo que você diz. Tem essa questão da mente que vai ser modificada, que é o que diz em Timóteo, que é o que diz em Tessalonicenses, sobre a lei sendo corrompida, a lei sendo modificada, mas também tem uma questão prática. A questão prática é de você não conseguir comprar, de você não conseguir vender, de você não conseguir viver a sua vida normalmente. Então existe uma questão de mente, que já está acontecendo, e existe uma questão de prática. Então a gente precisa estar atento daí. Um documento único? Não. É só porque tem um documento único que é a marca da besta. Sim, sim. Vai ser uma coisa única. O governo que fala, aqui no Brasil se fala, né? É uma carteira de identidade com toda a sua documentação. Vai ter tudo ali. É. Todo mundo tinha o quê? Não podia. Eles não podiam, a pessoa tinha que andar com uma estrelinha, né, estrela de Davi, tinha que andar com a estrelinha para se identificar como judeu, para não comprar e não fazer negócio com eles. Há pouco tempo isso aconteceu aqui do lado, são 2 semanas atrás na Bolívia. A questão da Bolívia foi perigosíssima. A gente não ficou sabendo muito aqui no Brasil, e todo mundo prestou atenção. Mas a pregação do evangelho foi proibida por lei na Bolívia, no governo comunista. Voltaram atrás porque a galera foi pra rua. A igreja na Bolívia se movimentou, a igreja na América do Sul inteira se movimentou, a igreja na América do Sul inteira começou a orar e o negócio caiu em questão de dias. Então, assim, vai chegar uma hora que a gente vai ter que fazer isso também. Tá? Apocalipse 13, 14. A partir do 13. Olha a besta. A besta. Por que besta? A besta é um anticristo, não é porque ela é burra, mas é porque ela é descrita por João como um animal feroz. O anticristo, ele é um animal feroz. Ele é como uma besta, ele é como uma aberração. Ele não tem compaixão, ele é sedento de sangue, ele é violento. Isso é o anticristo, okay? Ele é a besta. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. Quem fez isso? Qual foi o profeta que mandou orar? Ele vai repetir o que ele fez. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Ele vai sobreviver milagrosamente a alguma coisa. Talvez um atentado, alguma coisa do tipo. Isso aqui é o falso profeta falando da besta. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não a adorassem fossem mortos.
ela obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui existe sabedoria, não é nome da sabedoria. Então aqui fala sobre essa questão da besta, do que a besta irá fazer, do sinal da marca da besta que vai vir junto. Mas, cara, você vê uma pessoa fazendo milagres, descendo fogo do céu, se assentando no lugar santo, você precisa olhar aquilo e lembrar desse texto. Muitos vão achar que é Jesus. Os próprios judeus, na minha cabeça, vão achar que é Jesus. Sim, os próprios judeus vão achar. Hoje em dia, é complicado demais eu falar isso. Hoje em dia, eu gosto muito de política externa, então eu sempre acompanho essas coisas. Hoje em dia, se você é um líder político influente e você é a favor de Israel, Israel só falta descarregar no colo. Hã? E o resto mete um alho. Eu acho isso perigosíssimo. Porque é nesse contexto que eles vão receber o anticristo. Já viu? Depois que o Trump falou que vai mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, o presidente Trump é isso. Todo mundo sabe a minha opinião sobre o cara, né? Então vamos seguir. Então, assim, existem coisas que você precisa saber, você precisa olhar e você precisa, aquilo ali é um sinal de que talvez, ou aquilo ali é a besta. Precisamos saber disso. Mateus. Não. Mateus 23, 39, eu já falei, que é o bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vai para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Eu só botei o 1 Coríntios 15, mas eu não botei o versículo. Eu sou muito mudo. 1 Coríntios é gigantesco. Não precisa concordar. Fala sobre a trombeta, me ajuda a achar aí. Vamos ver se tem algumas anotações. Acho que é 51. 51 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Olha um outro sinal. Eu vos digo um mistério. Nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. O Mike Beagle, quando ele ensina isso aqui, ele fala o seguinte: essa trombeta vai ser audível para todos. Irmão, ouvir uma trombeta é mais um sinal. Talvez seja o principal sinal nesse momento, é uma trombeta. É Jesus vindo para resgatar os seus santos. Versículo 51. E vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Sabia que o único momento da igreja onde todos acreditavam piamente que não iriam morrer era a igreja do primeiro século depois de Jesus. Os 100 primeiros anos da igreja, todos os crentes tinham a convicção de que não iriam morrer. Todos. Aí, porque a gente sempre fala assim, né? A gente sempre fala, mas todo mundo espera a volta de Cristo, desde quando a vovó estava no berço, fala sobre isso. Na verdade, não. O arrebatamento sempre foi ensinado, mas ele nunca foi esperado em outros tempos. Eu não sabia desse dado. Eu li esse dado hoje. A único momento da igreja que todo mundo acreditava incontestavelmente que não iriam morrer era o primeiro século depois de Jesus. Todos os outros não acreditavam que estavam vivendo no tempo da volta. Isso voltou a ser acreditado agora, no nosso tempo, na nossa geração. Hoje a nossa igreja acredita. A nossa igreja. Estou falando em termos de tempo da história da igreja. O único que 100% da igreja acreditava era o primeiro século depois de Cristo.
Todo mundo dos apóstolos, todo mundo achava que eles não iam morrer. E eles iam voltar antes. Quando Jesus fala, eu em breve voltarei, eles achavam que era bem mesmo. Sério, aqui, no próprio versículo 51, eu vos digo mistério. Olha isso aqui, Paulo falando para a igreja. Hoje, depois de mais de 2000 anos, a gente está lendo 1 Coríntios aqui na Água Viva Macaé. Mas ele escreveu para uma igreja específica, que era a igreja de Corinto. Olha o que Paulo fala. Nem todos iremos perecer. Ele realmente acreditava que ele não iria morrer. Motivava. Esse é Paulo. A expectativa de Paulo não era nem um sonho. Ele tinha uma convicção, era uma certeza de que ele não iria morrer. Ele poderia morrer de morte matada, mas se fosse morrer de morte morrida, ele não iria morrer, porque Jesus voltaria antes. Que vocês viram subir, vocês irão ver voltar. Um outro fala, Paulo. Quê? Eles achavam, não necessariamente os sinais. Não sei se eles tinham não sei se eles tinham o conhecimento total de todos esses sinais. Mas eles achavam que Jesus voltaria perto deles. Não tinham. Eu não sei se Paulo teve acesso à revelação de João. Exatamente, a Bíblia ainda estava sendo escrita. Um outro dado que eu li hoje que eu achei muito interessante. Essa coisa da igreja achar que o arrebatamento é antes da tribulação, isso é coisa recente, coisa de 200 anos. A igreja, até 200 anos atrás, que é muito pouco tempo, até 200 anos atrás, nenhum crente achava que ia ser arrebatado antes da tribulação. Eu fiquei chocado quando eu li isso aqui. Porque eu achei que todo mundo sempre tivesse tido essa ideia, né? Tipo, caramba, vai todo mundo ser... Isso aqui é recente. Exatamente. Isso aqui é recente, cara. 200 anos é muito recente na história da igreja. Então, assim, antes de 200 anos atrás, ninguém acreditava que a tribulação ia ser antes. Ninguém achava. A pessoa acha que você aceitou Jesus, você está salvo no correr da vida. É a pregação superficial. É eu começar a pregar para a alma da pessoa e não pregar para o espírito dela. É meio ligado com isso, assim. Vamos. Então, todos esses são sinais dos últimos tempos. Então, assim, Francisco, você pego de surpresa? Irmão, não vai. Só vai ser pego de surpresa se você dormir na última hora. Hã? Quê? Se passou. Um outro motivo de você não ser pego de surpresa é a figura do amigo do noivo. Lembra? O amigo do noivo. Esse amigo do noivo é sensacional. Olha só. No casamento judaico, eu expliquei isso, né? O noivo, quando gostava da noiva, ele ia até o pai dele para falar com a família da noiva. O pai falava, olha, meu filho gostou da sua filha, deseja casar com ela. Aceita, temos tal e tal propriedade. Se aceitar, fazer uma cerimônia, eu vou falar isso daqui a pouco, provavelmente não mais, não vem. Fazer uma cerimônia com 4 taças de vinho, aquela coisa toda. Que? Falava. Tinha um negócio do dote, né? Tá bom, Paulo, segue aqui. Aí, a noiva. Eu não sei, eu nunca entendi esse negócio de dote. Aí, aí, eles estavam casados. Nesse momento que eles estavam casados, o noivo se afastava junto com seu pai, largava a noiva com a família dela, ele ia junto com o pai dele, onde ele iria construir uma casa, João 14. E aí o pai é que dizia, olha, a casa está boa, você já está pronto, agora você pode voltar para sua noiva para você casar com ela. Isso passava-se tempo.
Alexandre, tá vermelho de novo. Eu sei, mas desligou sozinho. Aí, não, viu? Tá falhando. Então, a parte do casamento todo mundo já sabe. Eu vou falar do noivo. Então, assim, o nosso noivado com... Vermelho ainda, hein? O nosso noivado com o nosso noivo dura quanto tempo? Dura 2000 anos já. E aí, naquela época também era assim. Então, o noivo tinha aquela preocupação de ele voltar para pegar a sua noiva e a noiva não está pronta. A noiva não está pronta para o casamento. Ele chega e não tem casamento porque a noiva não está pronta. Então, o que ele faz? Ele manda o seu melhor amigo, o amigo do noivo. Ele vai e fala assim, olha, e aí, você já está pronta? Falta muito para você se aprontar, o noivo está vindo. Ele está vindo para casar. Quando ele chegar, você não pode estar despreparado, você tem que estar pronto. Essa é a figura do noivo. Mateus 24 é a figura do amigo do noivo. Mateus 24, 36. Mateus 24, 36. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, senão somente o Pai. Mesmo o pai sabendo, mesmo só o pai sabendo, o noivo mandava o seu amigo para preparar. Essa figura do amigo do noivo hoje é o Espírito Santo na terra. E ele fala através dos seus profetas. Vai para João 3. Vou contextualizar essa questão do amigo do noivo. João 3. João 3, versículo 28. Vocês vão falando. Vós mesmos sois testemunhas, João Batista, vós mesmos sois testemunhas de que eu disse, não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, completa esta minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. João Batista fala assim, vocês são testemunhas de que eu nunca falei que eu era o Cristo. Agora, eu sou o amigo do noivo. Versículo 29. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente o ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Hoje, a figura do amigo do noivo que avisa a noiva, olha, ele está vindo, o noivo está vindo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, por exemplo, nos avisou quando colocou e falou para o ministério essa palavra. Quando o Espírito Santo colocou para o ministério que a palavra de 2018 era uma palavra de preparação para receber o noivo, o Espírito Santo, que é o amigo do noivo, nos avisou. Olha, estão preparando? O noivo está vindo. E ele fala isso, João fala isso. O Espírito Santo fala isso diretamente, e o Espírito Santo fala isso através dos profetas. O amigo do noivo, ele ia antes do noivo. João Batista não faz isso? Vai para João 1,23. Ele respondeu citando o profeta Isaías, isso é João Batista. Eu